Hoje nós vamos estar gravando aqui. Olha como que mudou bastante do dia que eu vim com o Márcio. Olha como tá hoje. Hoje tá bem lindo, né? Bem bonito. E olha a nossa convidada do nosso canal. Vamos se preparar, se arrumar aqui, achar um lugar bem legalzinho para filmar. Oi, gente, eu sou a Cecília do canal Vovó no Japão. E hoje, como eu falei no outro vídeo, nós estamos gravando de novo no parquinho para aproveitar essa paisagem que tá bem linda. Por isso que a gente está fazendo mostrando as flores para você do Sakura. E hoje a nossa convidada, a Brenda, da tradução LB. E vamos estar batendo um papinho com ela, não como mãe, mas como entrevistadora. Vamos ver se eu consigo tirar algumas coisas dela, alguma informação. Eu quero ver se ela consegue, se eu consigo arrancar dela alguma coisa interessante, porque ela não conta tudo, ela fala que não pode falar, que não pode falar, que não pode falar, aí não vai ter graça, né? Vamos tentar arrancar alguma coisinha dela aqui, algum babado bem legal, se ela contar pra gente. Então, gente, a primeira pergunta que eu vou fazer para a Brenda é como começou a tradução LB? Então, oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Brenda. Então, a tradução LB começou assim, desde os 20 anos já trabalhava como tradutora. E na prefeitura, no Hoken Center, trabalhei também no Ministério do Trabalho, sempre voltado para estabelecimentos públicos, né? Que eu trabalhei. E tive o meu primeiro filho, só que era muito difícil acompanhar o ritmo deles, né, com a casa, porque o meu filho ele precisava muito da minha atenção. Ele teve um período que ele estava fazendo tratamento no hospital e não dava para mim trabalhar fora. Então decidimos trabalhar em casa, né, como tradução LB. Colocamos esse nome LB porque L de Lucas e B de Brenda, por isso que ficou tradução LB. E antes de começar a trabalhar assim como empresa, a gente fez uma pesquisa, porque mesmo que eu não sabia se a gente ia conseguir crescer, se a gente ia ter um reconhecimento, a gente não sabia como que ia acontecer. Mas eu pensei, se a pessoa pedisse tradução pra gente, a gente tinha que estar tudo certinho, né, tudo legalizado para que a nossa tradução fosse aceita. Então a gente fez uma pesquisa de como que a gente poderia ser tradutor, a gente arrumou toda a parte das documentação, papelada. Aí depois que tudo estava certinho, até arrumar tudo isso demorou mais ou menos um mês, né? E aí depois que estava tudo certinho, a gente começou. Desde o começo a gente pegou só um celular, só para trabalhar também com isso, desde o começo. Eu nem sabia se eu ia conseguir pagar aquela primeira mensalidade do celular e conseguimos, graças a Deus, logo no primeiro mês. Então a gente já pegou um número e começamos aí a trabalhar. E graças a Deus, Deus abriu as portas, né? E a gente conseguiu crescer até aqui em menos de 4 anos. Em menos de 4 anos a gente já está tudo tendo esse reconhecimento. O Lucas, ele começou a trabalhar também em tempo integral com a gente, né? Já faz 2 anos. Então acho que o crescimento foi muito rápido. Eu não estava esperando assim que fosse tão rápido, não. No começo era você sozinha que começou. É. Aí depois veio o pessoal que te ajuda. No começo eu comecei sozinha, só eu mesmo. E antes mesmo de a gente ser reconhecida assim na comunidade, antes mesmo de ter o vídeo, a gente já estava crescendo. E aí de vez em quando o Lucas me ajudava, porque eu não dava conta sozinha. Aí depois ele começou a fazer arubaito, tipo, ele saiu, né, da onde ele estava trabalhando e começou a fazer arubaito na assistência social de Anjo. E então ele trabalhava metade lá e metade em casa. Aí depois ele saiu e ficou só em casa. E graças a Deus, mesmo assim, não deu conta. Então agora a gente tem uma ajudante, né, que trabalha com a gente também. E eu selecionei aqui, gente, um monte de perguntas. Ó. Vamos ver se ela
responde ao bolão, ó, alguma daqui sai, né? Aí como que você seleciona as notícias? Como que você faz para selecionar as notícias que você acha que isso aqui vai ser importante, isso aqui não vai, isso aqui vai ser interessante para a comunidade? Como que você faz isso? Normalmente eu pergunto pra você. Não, mas e quando você não pergunta para mim? É muito difícil eu não perguntar. Normalmente antes de decidir, eu ligo, mãe, o que você acha desse assunto? É muito Não era difícil. para ela falar isso, era para falar outra coisa. É muito difícil eu decidir sozinha. Certos assuntos a gente já sabe que o pessoal gosta de ouvir, né? Que são os pronunciamentos do primeiro-ministro, os subsídios, as ajudas do governo, sobre mãe. Então, certos assuntos eu sei que o pessoal gosta, então esses daí eu já, se tem ali no jornal, eu já tenho separado. Mas outros assuntos eu tudo ligo. É assim que a gente seleciona aqui. Mas não é bem assim, não. Ela liga. E se eu falo assim, Brenda, esse assunto é isso? Ela fala, mas eu vou falar mesmo assim. Então ela liga só pra falar que ligou, né? Não, mas teve não. alguns assuntos que eu desisti de fazer, porque ela falou, isso aí é muito interessante. Então, alguns assuntos eu escuto ela e desisto, outros eu... Os que você desiste é que você tá na dúvida mesmo já, não é? De fazer? Mas é assim. E como que você consegue equilibrar a sua vida pessoal com a de influencer? Tem dia que eu não equilibro, não. Você faz o quê? Surta? Chora? Não faz nada? Larga? Não atende telefone? Tem dia que eu não aguento, não. Tem dia que eu falo assim, hoje eu não... Eu só... O que eu faço? Quando eu tô bem, né, tudo flui naturalmente, eu consigo, mas tem dia que eu não tô bem. Então, nesses dias, eu só atendo os clientes, as pessoas que vêm, né, de serviço, as pessoas que já estão agendadas, então eu só faço isso. E o pessoal, assim, que vem no inbox, pessoal que muitas pessoas ligam, né, pra mim tirar pergunta e a gente sempre atende o telefone, mas tem dia que eu não tô bem, eu tô muito ruim da cabeça, tem dia que eu não tô bem, dias assim eu desligo o telefone e só atendo os clientes mesmo. Aí assim eu equilibro minha vida. Mas você fala que não tá bem da cabeça por causa da tradução, que é muito problema, porque é coisa pessoal sua. É coisa pessoal minha mesmo. Não é por causa do serviço, que é estressante. O serviço é estressante, mas não é por causa do serviço que a gente fica a coisa, porque às vezes o filho dá trabalho, a Lina ainda é pequenininha, acorda à noite, então dias assim a sua cabeça não tá muito bem para poder ajudar as pessoas, tipo, você já não tá com a cabeça bem, você não tá conseguindo pensar direito, o seu filho talvez tá precisando ali, tá doente, ou às vezes a Lina agora, às vezes ela tem período que ela dá mais trabalho, então, tipo, dias assim fica muito difícil, você já tá ali dando atenção pro seu filho ou para outro problema seu pessoal, então, nesses dias é só pros clientes que eu atendo, aí quem vem assim no inbox ou telefone, igual a Nassá, esses dias dias assim eu não atendo. Meio complicado, né? Qual o seu maior sonho como tradutora? Uma coisa que eu tenho vontade de fazer é traduzir para o presidente do Brasil. Esse é um sonho que eu tenho vontade de ter essa experiência de poder fazer tradução assim ali dentro, né, pro presidente. Isso eu tenho vontade sim, de se envolver assim com esses assuntos e eu acho que eu vou dar conta. Você participa, é que eu vejo que às vezes você não divulga muito, eu não falo, mas você participa de bastante evento com autoridades aqui no Japão, né? Isso. Quando a gente começou os vídeos, né? Não só a comunidade brasileira, mas alguns japoneses já começaram a notar, né? A gente. E nisso a gente começou a se envolver também com a parte política do Japão. Então, tipo, a gente tem contato com vereadores e deputados, né, aqui da nossa região. E de vez em quando a gente participa assim de reuniões, nós somos convidados para representar então ali a comunidade estrangeira, às vezes brasileira. Inclusive semana que vem eu também vou estar fazendo uma palestra na cidade de Toyohashi, só que são eventos fechados, não é evento aberto assim para que qualquer um pode ir. Se futuramente tiver um evento assim, claro que a gente divulga, né? Então por isso que eu sempre divulgo depois, porque não é um evento assim que dá para todo mundo ir, né? Às vezes é só que tipo, os convidados já estão certos, né? E as conversas que são faladas nesses assim, você fala tudo ou tem coisas que não podem ser divulgadas?
normalmente eu tento ter, a gente sempre pede para Deus muita sabedoria, porque o pessoal que convida a gente normalmente são japoneses que se importam com os estrangeiros. Então, por mais que tenha coisa que o governo desfavorece o estrangeiro, a gente não pode chegar lá, tipo assim, vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo, porque esse pessoal que está convidando a gente são pessoas que se importam. Então a gente tem que falar as coisas que faltam, mas sempre de um jeitinho certo, para não prejudicar, tipo assim, para não fechar as portas, né? Porque se a gente ficar só falando mal ali, eles não vão mais querer chamar a gente. Então a gente tem que ter sabedoria. E isso aí é só eu sempre peço para Deus dar sabedoria para poder falar em um ambiente daquele, porque é difícil. Você já nesses encontros, você já teve alguma... Você soube de alguma coisa que você falou, mas você não pôde contar? Não estou falando para você contar, assim, que você falou, quando o povo souber disso vai surtar alguma coisa, assim, mas você não pôde contar? Assim, não, por causa que aqui o governo japonês, ele é muito transparente. Ele é muito transparente. Então, assim, eu não teve essa experiência de falar assim, eu não sabia disso e ninguém pode saber. Não, isso aí não teve. Não teve, né? Mas, assim, tudo que eu me surpreendo, eu trago nos vídeos. Uma vez eu fiz um vídeo falando das crianças estrangeiras que são desfavorecidas, né? Que eles ali, em uma das reuniões que eu tava participando, a mulher que ela é de uma ONG, né? Muito famosa aqui, também reconhecida pela cidade, por algumas prefeituras, e ela estava trazendo, né, que as crianças estrangeiras são muito desfavorecidas aqui, por mais que tenha todo esse acolhimento nas escolas, ainda muitas crianças não conseguem dar continuidade no estudo, então ela trouxe os dados ali falando, então me surpreendeu, então esse tema eu também trouxe para os vídeos e algumas coisas eu vou falando. Né? Só que eu não falo, tipo, eu ouvi nessa reunião, eu ouvi dessa pessoa, o que dá pra falar eu falo, mas só que é porque eu não posso comprometer as pessoas também. Porque eu não posso falar, fulano falou, porque a gente tá tudo ali em off, então eu não posso comprometer ali, eu não sei se isso vai prejudicar ele, mas a gente fala assim, então surpreender não, porque o governo é muito transparente aqui. Qual que é a sua maior alegria como tradutora aqui no Japão? Alegria? Ou não tem? Não, eu fico feliz que as pessoas reconheceram a gente. Eu não esperava isso, na verdade. Quando o primeiro vídeo, gente, foi ela que insistiu. Ela que insistiu para fazer o primeiro vídeo. Nossa, sabe quando a pessoa te liga 300 vezes para fazer o primeiro vídeo? Foi a minha mãe. Então, a primeira vez eu só fiz porque se eu não fizesse, ela não ia parar de ligar lá em casa. Por isso que é bom ser mãe, ó. Se inscreva no canal, hein, gente, ó. Aí eu só fiz por causa dela, mas aí ela falou assim, não, um monte de gente vai assistir, vai ser bom para as pessoas, fala o porquê que na época o primeiro-ministro, né, a AB, tá pedindo para fechar a escola e por que é um pedido e todo mundo tá obedecendo sendo que é pedido. Então ela falou, faz essa explicação que todo mundo vai assistir. E a gente tem eu, né, a nossa família aqui, parte de mãe, e a parte do Lucas dá total 130 parentes. Então eu falei, no mínimo metade assiste, vamos dar umas 50 visualizações aí. Eu falei, no mínimo 50 dá. Isso se não for uns 30, mas tudo bem, vamos lá. Mas igual eu falei, né, que no outro vídeo que eu tava conversando com o Márcio, quando a gente chegou aqui, a gente não tinha informação, a gente não sabia nada. Sabe o que é você olhar pro lado e falar, gente, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Então eu acho que a Brenda, Deus abençoou ela, né, para ela poder estar falando. E a Brenda desde pequena, gente, vocês não sabem como ela gosta de falar. Então, como ela gosta muito de falar, a gente tem que usar isso para uma coisa útil, né? Eu lembro quantas vezes, Brenda, fica quieta. Já que ela gosta de falar, então vamos aproveitar esse dom dela, né? De falar, né? Fazer alguma coisa útil. E eu acho que foi muito bom, assim, ajudou muita gente, tem ajudado, né? Eu acho, né? Com as traduções. E as coisas boas que você traduz, mas você tem muito hater? Tem um pessoalzinho chato que vem assim para atormentar o seu dia, né? Aí no começo eu achava que a gente tinha que tipo assim, que eu tinha que de alguma forma provar que eu tô certa, ou que você tem que convencer, porque os haters, em partes, eles são pessoas que estão meio perdidas, que estão meio que às vezes iludidas com coisas, né? E acho que você tá errada, mas você vê que a pessoa tá sofrendo porque ela tá vivendo aquela ilusão que ela criou na cabeça dela. Então, eu achava que a gente tinha que convencer a pessoa para ela melhorar de vida, mas eu comecei a perceber que essas pessoas, além de serem iludidas,
elas vêm pra te atormentar mesmo, vêm por maldade. Então eu comecei a ignorar. Falei, não, deixa assim, a gente deseja o melhor dela, né? Mas tem que ignorar, porque senão não vai ser. Uma pergunta que não quer calar. Como que é trabalhar com o marido? Como que é trabalhar com o marido? Porque não é fácil, né, trabalhar com o marido. Não, Ele ela tá tá 24 horas por dia. Ela tá falando isso? Não, é porque todo mundo fala que eu não sei se eu queria trabalhar com o Márcio. Eu não sei se eu ia conseguir trabalhar com ele. Assim, nós 24 horas trabalhando juntos, eu não sei se dá muito certo. Não, Eu não sei como que é isso. vamos falar a parte boa. A parte boa é que assim, essa vida, ela um dia vai acabar. E a gente só vai viver casado nessa terra, porque lá no céu seremos como os anjos, né? Então, pensando assim, que a vida é só aqui, o casamento é só aqui, é um privilégio você poder viver com a pessoa o máximo do tempo. Esse é o lado bom. O lado ruim é que, junto com isso, você convive com os defeitos da pessoa também 24 horas. Então, é difícil. Fala uma coisa que você não gosta do Lucas. E uma coisa que você gosta. Eu não vou falar o que eu não gosto, não. Então fala uma coisa que você A gosta. mãe dele tá assistindo, coitada. Fala uma coisa que você gosta. Vou falar pra minha sogra, ó, o Lucas é perfeito. Ai. Fala um perrengue aí. Conta um perrengue aí da tradução. Um perrengue recente mesmo, que a gente trocou tudo, gente. A gente trocou tudo. Lá em casa, a gente tem um quartinho, né? Que é onde a gente faz o atendimento. Algumas pessoas já foram, né? Sabe como que é? Tava organizadinho, mas a gente tirou tudo dali, porque por descuido nosso, a Aline entrou lá e rasgou um documento importante, que não era para ela ter rasgado. E a gente tomava cuidado, mas aconteceu. Então a gente tirou tudo lá. O pessoal sabe, né? Tinha estante lá com as coisas e tal, mas a gente tirou tudo, só deixou só a mesa para evitar. Então esse foi o maior perrengue. Deu para dar um jeito, mas assim, foi uma coisa assim que a gente não queria, a gente tava tomando cuidado, não queria que acontecesse, mas aconteceu. Então, esse foi um perrengue chato. Não, mas um perrengue assim. de uma pessoa, assim, de fora, assim, alguma coisa. De Um fora? babado, assim, de alguém. Tem todo dia. Todo dia Então conta tem. um bem recente que você lembra aí. Todo dia tem alguma coisa. Acontece algum fato engraçado quando você está traduzindo, que você já deu muita risada? Também não. Não? Só coisa ruim? Não, então, gente, lá, assim, graças a Deus a gente tem um reconhecimento e o nosso trabalho é considerado um trabalho muito sério. Então, a gente trabalha com muitos casos jurídicos também, né? Muito casos jurídicos. A gente tem muitos problemas lá que a gente resolve. Então, tudo é muito, vamos dizer assim, o serviço de tradução tem duas coisas. Confiança, que você nunca pode perder a confiança. E o 2 é que você nunca pode errar. Você tem que lembrar daquele caso. Então, tipo assim, tem pressão nesse serviço. Tem pressão. O que te move a você estar continuando a fazer esse trabalho de tradutora? Uma que eu gosto e o Lucas gosta também. Nós gostamos de se envolver com as pessoas, conhecer a história. Então, não só de tradução, mas tem muitas pessoas que ligam, né, pra perguntar alguma coisa e na conversa acaba contando a história dela, ou muitas pessoas em inbox contam as suas experiências. Então, eu gosto muito de ouvir as experiências das pessoas, eu gosto de estar envolvida, assim, junto com a pessoa e ver, tipo, quando a gente soluciona o problema dela, ou quando encerra, né? Tipo assim, ela quer, por exemplo, no caso da empresa, né? Tem empresa que quer algum subsídio do governo. Então a gente tem todo aquele trabalho. Então quando é aprovado e o subsídio entra para a pessoa, né? A gente fica feliz. Ou quando a pessoa está em um caso jurídico e consegue vencer, a gente fica muito feliz também. Então, eu gosto. E outra, né? No caso do Lucas, ele se esforçou muito para conseguir ser Sechaim, mas ele nunca conseguiu. E não foi falta de esforço, ele sempre se esforçou muito. Teve época que a gente recebia muito pouco na expectativa de conseguir crescer em uma empresa que não deu certo. Então, acho que isso é um tema de um outro vídeo, mas muitos estrangeiros, mesmo formados, têm dificuldade de ser Sechaim. Mas não é só estrangeiro, japonês também, mas estrangeiro mais ainda. Então ele não conseguiu, na nossa época era mais difícil ainda.
Então a tradução LB traz isso pra gente, traz esse conforto de ele não poder fazer uma coisa que a mãe dele queria que ele fizesse, que é não ficar, não desfavorecendo nenhum, mas eu sei que muitos pais se esforçam para os filhos não ficar na fábrica. Então ele conseguiu isso na tradução LB, e eu também, então eu acho que por isso que eu gosto e não pretendo parar não. Qual foi assim, uma coisa que você acha que desde... Quantos anos você já está com a tradução? 4 anos? Não. 4 anos. 4. Uma coisa que te marcou demais, que você acha que nunca vai conseguir esquecer. Teve alguma coisa? Teve algumas, e principalmente quando a pessoa acaba falecendo. Essas são as mais marcantes, né, que faz você pensar, e eu acho que é difícil esquecer. Uma coisa assim que emocionou muito, muito a gente mesmo, assim, que mudou, que marcou a minha vida, foi, assim, o valor da vida. Tipo assim, se existe, se todo mundo tem um objetivo de estar nessa terra, e tem. A gente acompanhou um caso, né, de um bebê que nasceu com problema no coração e teve que fazer, tipo assim, esse bebê nasceu e logo já teve que fazer uma cirurgia no coração. Só que não estava dando recuperação. Então, desde que nasceu, ele sempre estava na UTI e só foi e fazia cirurgia, e eu acho que ele não viveu nem um mês, não chegou a completar nem um mês. Então, quem conheceu ele mesmo foi o pai e a mãe. Na época era o Lucas que acompanhou todo esse processo e eu só acompanhei de longe. E você pensa assim, por que uma criança nasce? Será que ela tem algum tipo de, como que fala, razão de estar aqui nessa terra só tão poucos dias? Né? Parece que foi uma vida assim inútil, né? Assim, ouvindo assim, parece que ele não veio assim para fazer nada. Mas aí a gente vivendo tudo, a gente vê que não, né? Porque tinha dia que eu tava ruim, nesse período de um mês, tinha dia que você tá mais triste, tem dia que você tá mais abatido. E aí você lembra que ele tá lá no hospital, um bebê se esforçando, porque, gente, ele era um bebê que se esforçava. Dava pra ver que ele lutava pela vida. Ele, no instinto de um bebê, ele tentava sobreviver. E aí você vê que um bebê que nem tem razão, que nem conhece nada, que nem sabe como que é essa vida aqui na Terra, se esforçando pela vida. Então aquilo ali me motivava. E ele me trouxe muita vida, esse bebê, né? E também ele trouxe alegrias pro pai dele, pra mãe dele, porque o pai e a mãe estavam felizes pela presença do bebê. O Lucas também acabou pegando muito amor pela criança, então foi só com a gente, mas ele veio com um propósito e ele, pra mim em particular, trouxe muita vida. Então isso foi uma coisa marcante que me fez pensar que todas as pessoas, por mais que ela seja poucos dias de vida, ou por mais que até o bebê que a mãe acaba perdendo um bebê dentro da barriga, naqueles dias lá, ele trouxe felicidade para aquela mãe. Então eu vejo que eu aprendi que toda vida, independente do tamanho que for, do dia que for, ela tem um objetivo. Então foi uma coisa que marcou muito, muito, muita gente. Esse bebê marcou muito mesmo. Eu esqueci de perguntar, quantos anos você tem, Brenda? Eu tenho 33, vou fazer 34. E o Lucas tem quantos anos? Da mesma idade. Ele nasceu em setembro, eu nasci em outubro. Um mês só de diferença. Você tem plano de expandir a tradução LB? Nós temos planos. Eu não vou falar aqui porque eu tenho medo das pessoas copiarem a minha ideia. Então eu não vou falar. Mas a gente tem sim, a gente tem planos e a gente quer sim crescer. Quer crescer. De ter escritório, um escritório particular, isso eu já não sei. Por causa que agora tudo se faz online, o trabalho a pessoa que ajuda a gente faz na casa dela. Então, eu não sei se ter um escritório seria a melhor opção, mas crescer a gente tem plano sim. Só que é segredo para ninguém imitar a gente. Então vamos lá, dá uma dica para quem quer ser tradutora, se começar hoje a ser tradutora. Isso é muito importante. Na verdade, eu acho que a gente tem que falar como escolher um bom tradutor. Como escolher um bom tradutor? Primeiro, no mínimo, gente, ele precisa ter o N1. Aí você fala assim, Brenda, mas é para aquele exame de rotina, a pessoa se falar mais ou menos tá bom, né? Só que, gente, não é bem assim não. Teve casos que a gente foi no exame de rotina, que era o exame de rotina, que descobriu uma outra coisa.
A pessoa que traduziu a primeira vez traduziu errado? Não, eu tô falando da gente mesmo. A pessoa fala assim, Brenda, vem acompanhar a gente aqui no meu exame de rotina. Aí a gente vai lá achando que ia ser uma tradução simples e acaba se tornando uma coisa complicada, porque ali naquele exame de rotina acaba descobrindo alguma coisa. Então, se você chama uma pessoa que não sabe ler, escrever e não sabe traduzir corretamente, né? Aí você fica na mão. Você tem, falando de tradução de médico, você tem a carteirinha de tradução oficial do governo do Japão. Isso. Você pode traduzir oficialmente. Eu Quer posso. dizer, todo mundo pode, mas Isso, você tem a carteirinha, né? Isso. Mas isso é uma licença de Aitken. Você só pode traduzir Haiti, se fosse o caso. Não, é que assim, como a tradução LB está tudo legalizado, a gente pode traduzir para qualquer coisa. É que aqui em Haiti eles têm um sistema de intérprete de hospital. E eu passei nesse teste, que foi uma seleção de entrevista. E teve 2 testes, no começo do curso, para você poder fazer o curso, e depois para finalizar o curso, e assim se aceita. Aí você ganha uma carteirinha assim, bem simples, mas você ganha. Então eu tenho isso. Quanto tempo você ficou estudando de hospital? Foi alguns meses. Então foi bastante tempo. Mas ali, o que eles ensinam não é os termos médicos, eles ensinam como você lidar com o paciente. Porque eles falam assim, que o intérprete de hospital não precisa saber tudo, porque a gente não é médico, a gente é tradutor. Então eles ensinam aonde você pesquisa as palavras do médico, né? Aonde você tem que pesquisar, como você lida com o paciente, como você lida com o médico, porque tem médico que não sabe lidar com o tradutor. Então você chega lá, você tem que falar, médico, fala uma frase, depois eu falo. E eles dão várias dicas, tipo, se você não sabe o que o médico está falando, se você não entendeu, porque às vezes o médico fala coisa difícil, você tem que ser claro, eu não entendi. E se você não sabe o nome da doença, você tem que pesquisar. Você fala, então teve casos que a gente não sabia de imediato o nome daquela doença em português, porque era uma coisa difícil. A gente fala assim, desculpa, é uma doença assim, 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 eu não sei o nome em português, espera aí. A gente volta para casa, pesquisa e fala, o que é isso? E a gente manda pra pessoa. Quando lida com caso assim mais grave, assim, um câncer ou alguma doença, vocês conseguem passar bem pro paciente, assim, na hora da tradução, sem se abalar? Porque, de repente, o câncer, eu vou lá no hospital e falar assim, você tá com câncer. Você fala isso pra outra pessoa, é um choque, né? Assim, não é uma coisa legal de falar, né? Como lida com isso? Até agora eu nunca peguei casos que a pessoa estava em terminal. Isso eu não peguei ainda, tipo de que a gente já pegou casos assim que era grave, mas não que a pessoa ia chegar assim que estava em estado terminal. Mas em todos os casos a gente é bem neutro, a gente não pode passar a nossa emoção ali. Então, alguns casos eu não vou. Você não vai? Eu não vou, porque eu me envolvo. Então, quando é casos assim que eu sei que eu vou chorar, aí o Lucas que vai, porque o Lucas ele aguenta muito mais emocionalmente do que eu. Então a gente divide. Tem casos que é melhor eu fazer, tem casos que é melhor ele fazer. Aí a gente divide para nunca ser levado pelas nossas emoções. Porque o importante ali é a pessoa, a tradução. Então. Por exemplo, casos jurídicos, eu não vou. Eu não vou porque tá lidando, às vezes, tá lidando ali com vários tipos de pessoas, né? Às vezes do bem, do mal, e você sempre tem que manter a postura. Então, o caso jurídico é só o Lucas. Da tradução, o que você gosta mais de fazer? Vídeos? Traduzir papel? Conversar com a pessoa no telefone? Qual assim que você gosta mais de fazer? Eu gosto de fazer tradução de documento. Sentar ali sem conversar comigo, mas você gosta de falar tanto? Não, eu gosto de tudo, mas tem hora que a tradução do documento é a melhor coisa, que é fácil, você vai lá no computador e só fica assim, você tem que falar com ninguém. Aí é a terapia, Mas eu gosto de tudo, eu gosto de gravar vídeo, eu gosto de ler jornal e pensar no próximo vídeo, eu gosto de tradução, gosto de tudo. Então, na verdade, você começou com 20 anos, faz 13 anos que você trabalha como tradutora. Isso, vai fazer. Só que com a tradução LB, 4 anos. 4 anos. Quanto tempo você trabalhou no Ministério do Trabalho lá em Nagoya? Do Ministério de Trabalho de Nagoya não chegou nenhum ano. Ali não chegou nenhum ano. Foi menos de um ano. Você ficou grávida? Isso, eu fiquei grávida. Então foi assim, 1 ano no setor de imposto da prefeitura. Depois, faltava pouquinho tempo para completar quase 4 anos na assistência social. Aí depois eu trabalhei no Rock'n Center.
e depois no Ministério do Trabalho também. Mas isso era tudo picadinho, não era todo dia. Então, tipo assim, na semana tinha dia que eu tava no Rocking Center, tinha dia que eu tava no Ministério do Trabalho e teve dia que eu tava em outro lugar também. Eu pegava assim umas coisas aleatórias pra fazer, pra trabalhar, né? Então teve um período assim que eu tava cada dia em um lugar também. Mas tudo assim em órgão público. Teve época assim também. Quando você encontra as pessoas na rua que vêm falar com você, você consegue lidar? Você gosta que as pessoas vêm falar com você? Gosto. Tirar foto, marcar você? Não tem nenhum problema. Inclusive o Lucas foi assim, na rua. Ele olhou pra mim e eu pensei que eu já tinha traduzido pra ele. Por isso que eu parei pra falar oi pra ele. Porque ele não parava de olhar. Ah, você conheceu o Lucas no meio da rua? No meio da rua, ele parou Você não assim. sabia. Não foi, não. A primeira vez foi assim. Eu tava voltando da prefeitura e ele parou e olhou assim pra mim. E ele fixou o olhar assim, que eu nunca vi ninguém olhar assim pra mim. Ele olhou assim, daí eu falei assim, acho que ele tá me reconhecendo, que eu fiz alguma tradução pra ele em algum órgão, porque ele me olhou assim. Aí eu tive que parar pra cumprimentar, porque eu não poderia ser chata com ele, entendeu? Foi assim. Aí depois, no outro dia lá, ele me aparece na igreja. Nossa, depois foi na igreja. Foi na igreja. Então, quando ele veio a primeira vez na igreja, sinceramente, eu pensei que ele era um seguidor, assim, sabe? Aqueles doidos que ficam te seguindo. Eu Ai, pensei louca, que era vai. isso. A primeira vez foi aí dali que daí na igreja que a gente acabou se conhecendo, mas a primeira vez foi assim. Você Então, falando em igreja, você tem alguma dificuldade de ser tradutora como cristã ou não? Não, Ou isso não não. muda nada? eu não lembro, mãe, quando que foi a primeira vez que eu traduzi na igreja? Eu era tão criança que eu nem lembro. Não, desde Quando você que traduz. foi, eu não lembro. Não, mas eu digo assim, dificuldade no trabalho, você como tradutora hoje, e você como cristã ter que traduzir. Não sinto Não. dificuldade. É tudo normal. As pessoas se tratam diferente por causa disso? Também não, até hoje não tive nenhuma dificuldade com isso não. Ainda não. Mas a tradução na igreja é diferente. É porque já é outra. A outra tradução coisa. é outra coisa. E na igreja, porque eu sei que muita gente que assiste a gente é cristão, um problema que, né? Uma dica, você trouxe o seu amigo japonês, não larga ele com o tradutor da igreja. Fica você com ele. Porque tem muita gente que quer trazer o seu amigo japonês e depois, por não saber se comunicar bem, larga ele lá na igreja com o tradutor. E os japoneses, eles são tímidos. E aí você larga ele lá, aí ele quer ficar com a mãe, com a mãe não, com o irmão que trouxe e aí acaba ficando com o tradutor. E aí isso aí não é boa experiência. Hoje nós estamos aqui, eles estão brincando pra lá. Daqui a pouco. Vai lá, a vovó já vai Vem acabar, aqui. tá? Daqui a pouco. Vem dar tchau lá, faz. Oi, pessoal! Ó, Estamos com a vovó hoje, passeando. Né? Vem, Lina. Sério, Cana, continua jogar aí, ó. Aqui todo mundo. Ó, eu acho que é bom finalizar assim, ó. Tá todo mundo aqui, já veio buscar a gente, ó. Então, gente, nós vamos terminando esse vídeo. É um vídeo mais curto, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa de dúvida, vai lá na página da Brenda, manda mensagem para ela no WhatsApp, no Line, no Instagram você não usa muito, Não, né, o Brenda? WhatsApp é para trabalho. O WhatsApp é para trabalho. E Então, quem quer bater papo com você tem manda tempo? no Messenger. Manda Messenger. no Messenger, porque o WhatsApp, gente, é para trabalho. Ah, tá. Então, mas você tem tempo de papear com as pessoas? Eu copiei o sempre respondo, celular. sempre tô respondendo. Ah, então tá. Então, gente, vamos... Ó, vai lá no Messenger, tá? Quem quiser falar com a Brenda, no Messenger. Então, até o próximo vídeo, tá, gente? Vamos falar tchau, Lina. Faz Bye, bye. tchau. Será que ele não tá aparecendo? Faz tchau, Lina. Faz tchau, Dandan. Tchau. Tchau.